Do jeito que você está, feche seus olhos para a gente falar com Deus. Eterno Pai, nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento e queremos que o Senhor fale conosco, para que a gente tenha a certeza de que tem feito a Tua vontade. Cuida de nós, ouve a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite para você, é muito bom nós estarmos juntos aqui, para nós entendermos, para nós aprendermos, para nós ouvirmos aquilo que Deus, Ele tem para nós nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Enquanto você abre aí Mateus capítulo 25, nós estamos no meio de uma semana que nós chamamos Semana Santa. Eu sei que como igreja nós já fizemos a celebração dessa semana, na semana que antecede, na semana passada. Como colégio estávamos fazendo durante todas as noites aqui, trazendo nossas famílias, mas nós entendemos que para a segurança dos nossos alunos, para tranquilizar os pais, era importante que a gente deixasse eles em casa, e estamos aqui agora para nós juntos orarmos e clamarmos. Eu convidei você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, porque Mateus 25 narra a última quarta-feira de Jesus aqui nessa terra. Era a quarta-feira que antecedeu a morte de Cristo. E nós, no próximo final de semana, celebramos a Páscoa. Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E nada mais oportuno, já que hoje é quarta-feira, relembrarmos aquilo que Jesus ele fez na sua última quarta-feira, enquanto ele esteve aqui. E eu convido você então a ler comigo a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 25, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Olha o que Jesus ele fala aqui. Que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para a gente pensar um pouquinho em tudo o que estava acontecendo aqui. Jesus está contando aqui então uma parábola, e nós conhecemos essa parábola como a parábola das 10 virgens. E é interessante a gente parar para entender aqui quem é quem no contexto dessa parábola. Meu objetivo aqui não é esmiuçar toda essa parábola, mas contar o que Jesus fez na última quarta-feira dele. Então nós vamos ler todo o capítulo 25, mas eu queria parar com você aqui para pensar nessa parábola, porque ela tem algumas lições que são bem importantes para nós. A primeira lição é a seguinte: quem eram essas 10 virgens? Ora, todas elas estavam convidadas para o quê? Para o casamento. Elas eram a noiva? Não, obviamente que não. Elas não eram a noiva, elas eram convidadas para o casamento. E esta é uma parábola profética. Jesus fala como será o reino dos céus, e o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens, que são convidadas para este casamento entre o noivo Cristo e sua igreja. Aí você fala assim: espera aí, pastor, deixa eu entender isso aqui. Vamos entender, olha só. As virgens são convidadas. Todos que conhecem a Cristo são convidados a entrar nessas bodas, nessa festa. Só tem uma diferença: 5 delas tinham o quê? Azeite. 5 delas não tinham o azeite. Aí eu poderia fazer a pergunta: quem somos nós? Quem somos nós dentro dessa parábola? Nós somos aqueles que têm o azeite ou aqueles que não têm o azeite?
em nome de Jesus, que sejamos aqueles que têm o azeite. Mas tem um outro detalhe dessa parábola que é importante a gente parar para pensar. Se a gente continuar a leitura, o versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, para que as nossas lamparinas, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, quem chega? O noivo chega, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Sabe, queridos, existem coisas que não se podem obter no último momento. Não está. O azeite aqui era algo que não podia acontecer, ou elas não podiam ter esse azeite no último momento ali do casamento. Pouquinho antes de entrar para as bodas, não tinha jeito. Existem coisas que nós não podemos pedir emprestados, nós temos que ter. Mas se você parasse para pensar, qual seria o seu papel dentro dessa parábola das bodas? Você seria o noivo? Não. Você seria as virgens? Talvez. Mas existe alguém dentro dessa parábola que talvez não é tão mencionado, e eu posso dizer que este é o papel profético de cada um de nós. Sabe de quem? Daquele que anuncia: eis o noivo, saí ao seu encontro. Sabe, queridos, nós estamos vivendo na meia-noite da história deste mundo, não tem jeito. Notícias trágicas nós temos dia após dia, hoje que o diga então. Nós estamos vivendo trevas sobre trevas, não tem jeito. Mas precisamos ser aquela voz que clama à meia-noite, aquela voz que diz na meia-noite da vida das pessoas: eis que o noivo se aproxima. Este é o papel profético da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem jeito. Este é o nosso papel. Muitas vezes, queridos, e aqui eu preciso abrir o coração, muitas vezes temos nos confundido com movimentos e movimentos e movimentos evangélicos, mas nós temos um papel profético. Jesus vai voltar. Este movimento adventista do sétimo dia, ele já tem o seu nome ali cravado, marcado, porque somos adventistas, porque cremos na volta de Jesus. Entendemos, e essa marca precisa ser espalhada a todo tempo. Sabe que ontem e anteontem eu tive a oportunidade de falar com os pais aqui deste colégio. E ao falar para eles sobre a Páscoa, não hesitei em falar que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Hoje, enquanto atendia uma mãe na porta do colégio, e ela veio ali emocionada a falar comigo, retirar o filho aqui do colégio, ela disse: pastor, hoje quando eu abri ali o site da internet, onde eu vi aquela notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a sua voz dizendo: Jesus vai voltar. Nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Queridos, nós não podemos ter medo. Nós somos a voz que clama na meia-noite, que diz e que grita à meia-noite: eis o noivo, saí ao seu encontro. O papel profético dessa igreja não é ser a noiva,
E você fala, peraí, pastor, mas a igreja não é a noiva de Cristo. Sim, a igreja é a noiva de Cristo, mas o papel profético deste movimento adventista do sétimo dia não é ser a noiva. O papel profético deste movimento também não é ser a virgem. O nosso papel profético é sermos aqueles que dizemos, o noivo está chegando, e ele está vindo, para vir nos buscar, para celebrar as bodas deste casamento. Bom, quero continuar, porque Jesus, ele estava dizendo ali, ele disse a parábola das 10 virgens, e ele estava explicando como que seria isso, e ele começa a falar aqui, como seria o reino dos céus. Logo em seguida, ele ainda para tentar explicar, para mostrar como seria o reino dos céus, então, ele começa a parábola dos talentos, e ele diz ainda no versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Você conhece essa parábola? Ele chama um dos seus servos e dá 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. E o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E aproximando-se, os que tinham recebido ali 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também agora o outro que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, então, que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não espalha, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros pelo menos aquilo que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Algumas lições importantes quando nós falamos aqui dessa parábola aqui dos talentos. A primeira coisa é, não importa o seu talento, não importa o que você tem, importa como você usa ele. É importante a gente entender isso. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que Deus, ele jamais exige do homem habilidades que este não possui, mas Deus exige que a gente empregue a fundo as habilidades que nós temos. Deus, ele nunca diz para nós, olha, usa essa habilidade que você não tem, mas ele fala, use muito isso que você tem. É importante a gente entender isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender aqui na parábola dos talentos é que os homens, eles não são iguais quanto aos seus talentos, mas eles podem ser iguais no esforço de utilizá-los. Todos nós temos talentos diferentes, temos capacidades diferentes, mas podemos ter o mesmo esforço para usá-los. São dadas tarefas maiores e responsabilidades mais sérias na obra do Senhor. A recompensa do trabalho não é o descanso. A recompensa do trabalho, sabe o que é? Mais trabalho. Hoje, falando com o irmão Olíris ali, né? Falei, irmão, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para o senhor. E aí ele falou assim, pastor, começa com a notícia ruim, que a boa vem para aliviar. Falei, irmão,
é o seguinte: nós tivemos aqui mais de 300 pessoas nesses 2 dias que nós tivemos a cantata de Páscoa. E nós entregamos um canhotinho para cada uma delas para saber o que elas queriam, se apenas uma oração, se elas queriam estudar a Bíblia ou se elas queriam uma visita. E dessas pessoas, mais de 30 pessoas escreveram que querem ter um estudo bíblico. Isso em 2 dias de cantata. Tem mais 2 dias pela frente, se manter a média, a gente vai passar dos 60. E aí ele falou assim para mim: pastor, mas isso aí é notícia boa. Eu falei: mas eu falei que eu ia te dar mais trabalho, irmão. E ele falou assim: mas esse trabalho é bom. É isso, na obra do Senhor, a recompensa do trabalho, sabe o que é? É mais trabalho. É mais trabalho. É mais trabalho. E ele falou: pastor, se essa é a notícia ruim, não quero nem saber a boa, porque isso aí é a boa, então quando que vai ser o batismo desse povo? Eu falei: calma, irmão, vamos lá. É isso, na obra do Senhor é mais trabalho e mais trabalho. O homem que recebeu o castigo foi aquele que apenas limitou-se a não fazer nada com o talento que recebeu. Experimente fazer absolutamente nada com aquilo que Deus te deu, e a recompensa que você terá não será a eternidade. Experimente fazer nada, e você vai ver qual vai ser a recompensa. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, e precisamos. Por fim, a partir do versículo 31, Jesus, veja, eu só estou dando uma palhinha de cada coisa que Jesus disse na última quarta-feira. Cada coisa aqui, né, pastor, dá uma semana de oração, você fala só de cada coisa aqui, tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. Eu me propus a falar aquilo que Jesus disse na última quarta-feira, e a partir do versículo 31, então, Jesus, ele começa a dizer: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre o que fizerem a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, quando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um desses meus mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo aqui, o que Cristo está dizendo aqui? É interessante, né? O que exige aqui, o que existe de comum nessas 3 parábolas? Já parou para pensar? O que há de comum? O que Jesus estava querendo dizer com 3 histórias diferentes? Parece que em contextos diferentes. Ele fala: o reino é semelhante a um casamento ali, 10 virgens.
Depois, o reino é semelhante aos talentos ali, a parábola dos talentos, a um homem que... E agora, ele fala do grande julgamento. Sabe, o contexto de Mateus capítulo 25 me faz pensar que Deus ele nos julgará de acordo com a nossa resposta à necessidade humana. Como assim, pastor? Veja, primeira parábola, a necessidade humana de ouvir que o noivo está vindo ao seu encontro. A segunda parábola, a necessidade humana de usar os seus talentos em favor do próximo. E aqui, na terceira parábola, está o resultado daqueles que simplesmente não ouvem esse apelo divino ao atender às necessidades humanas. Sabe, queridos, como igreja, como movimento, como comunidade, como instituição, nós somos desafiados por Deus a sairmos da nossa zona de conforto, a utilizarmos os recursos, os talentos que Ele nos deu, a utilizarmos tudo aquilo que Ele proporciona a nós, para simplesmente fazermos a diferença. Senhor, quando foi que eu fiz? Amigo, quando você deu de comer, você fez. Amigo, quando você vestiu, você fez. Quando você anunciou, aí vem o noivo, saiu ao seu encontro, você fez. Qualquer resposta a Deus que nós fizermos, de acordo com a necessidade do ser humano, nós estamos fazendo a vontade dEle. Dizer para você que isso é fácil, queridos, quem dera eu pudesse dizer, isso é muito fácil. Nós podemos fazer, mas não é fácil, queridos, não é fácil. Porque com tudo isso vem um monte de preconceitos, de julgamentos e de tantas coisas que a gente tem. Gente, não é fácil. Hoje, ao falar com uma outra mãe ali, ela disse assim, pastor, a gente precisa realmente resolver a segurança aqui, né? A gente porque não quero julgar ninguém, mas, sabe, entrou um rapaz aí, todo maltrapilho, entrando pelo colégio, e ninguém abordou e tal, aquele negócio todo. É preocupação. É a primeira coisa que os pais, eles veem, é a questão da segurança. Mas junto com a segurança também vem o julgamento. É fácil equilibrar essas duas coisas, gente? É difícil. É difícil, porque você nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Você nunca sabe. Por mais que sejam boas as suas intenções, você nunca sabe o que o outro está pensando. Sabe, queridos, a última quarta-feira de Cristo nessa terra foi para relembrar ou para lembrar os seus ouvintes de como seria o céu. Como seria aquele que estaria apto a entrar na eternidade. Aquele que anuncia, aquele que usa os seus talentos e aquele que emprega aquilo que tem para ajudar as necessidades dos filhos de Deus. Este está apto. Aí você fala, peraí, pastor, você está me dizendo que então aquilo que eu faço, então as boas obras vão me levar para o céu? Não estou dizendo isso. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aquele que faz isso já entendeu o que é graça, e porque já está salvo, transmite através das suas ações o reino de Cristo. Que Deus nos abençoe, e que Deus nos motive, para que possamos transmitir este reino, através daquilo que falamos, através daquilo que temos, e através daquilo que fazemos, para que as pessoas possam conhecer o noivo. Que Deus nos abençoe. Você pode orar? Feche seus olhos, do jeito que você está, vamos orar.
Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque recebemos um chamado Seu, o chamado a Deus de sair e gritar na meia-noite deste mundo, eis o noivo sair ao seu encontro. Nós precisamos, ó Deus, proclamar que Cristo está voltando. Nos ajuda a proclamarmos, a falarmos, nos ajuda através dos talentos que temos, daquilo que o Senhor nos deu, dizermos que Cristo está voltando, e nos ajuda a fazer, ó Deus, para que as nossas atitudes sejam atitudes do céu a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos fazer sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.